Na última semana, aconteceu em Brasília o 18º Colegiado Nacional de Gestores Municipais da Assistência Social, o CONGEMAS. A capital federal, aliás, a capital mato-grossense, foi representada em um ato em defesa do fortalecimento do Sistema Único da Assistência Social e da manutenção do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Para falar mais sobre isso, eu converso agora ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, com o secretário de Assistência Social de Cuiabá e presidente do CONGEMAS, José Rodrigues Rocha. Bom dia, secretário, presidente, obrigado pela sua presença ao vivo aqui com a gente no Jornal da Manhã. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Para a gente entender como que era essa área da assistência social no governo Dilma Rousseff e como que está agora no governo Michel Temer. Para que a população possa compreender o que nós estamos falando, a assistência social é responsável pelo atendimento das crianças que são abusadas sexualmente, das mulheres vítimas de violência, que acabou de passar uma matéria aí do Poder Judiciário fazendo atendimento, das famílias que têm a perca do emprego, e acabou de aparecer os dados estatísticos aí do aumento do desemprego no país, dos idosos que são negligenciados pelos seus próprios familiares. Portanto, a assistência social hoje cumpre um papel extremamente importante no país. Nós temos mais de 26 mil unidades, estruturas de atendimento, de centros de referência de assistência social, de centros de referência especializados, de abrigos, de albergues, para fazer o atendimento a essa população. É a assistência social que atende as crianças e adolescentes no contraturno, no período escolar, quando elas não estão na rede pública. Portanto, não podemos compreender que esta é uma política pública de menor importância do que as outras para a sociedade brasileira. Não se trata de defesa de partido político, isso é muito importante dizer. Nós estamos defendendo um sistema único de assistência social que foi construído desde a Constituição de 88, quando garantiu esse direito à sociedade brasileira, depois passando por legislação federal em 93, que foi aprimorado em 2011 e que hoje exerce uma função extremamente importante para a sociedade e que tem mais de 120 milhões de brasileiros fazendo uso dessas estruturas no país inteiro, nos 5.570 municípios. Portanto, na semana passada, em razão dessas propostas que estão sendo feitas pelo governo atual, de fusão de atendimento dos usuários da assistência dentro de postos de INSS, de alteração da estrutura do cadastro único, de fusões de estruturas sem explicação nenhuma, sem diálogo, a política pública de assistência foi construída com o diálogo entre os municípios, os governos estaduais e o governo federal, assim como a saúde. E o que nós estamos vendo são manifestações do governo federal de maneira unilateral que vão na direção de desmontar a estrutura que está posta. E isso num governo provisório interino, porque não está decidida a situação ainda da presidente afastada Dilma Rousseff. Após vamos dizer, um afastamento definitivo, que poderia até se pensar nisso aí, mas, igual o senhor disse, numa construção com as bases, porque eu estou lembrando aqui, vocês da assistência social, vocês têm todas aquelas conferências pelo Brasil, as municipais, estaduais e a nacional, que aí deliberam essas conferências e os governantes têm que colocar em prática as deliberações das conferências. Quer dizer, essa fusão não foi discutida com prefeituras, governos, com quem milita na assistência social no Brasil, é isso? Tá dizendo? Exatamente. Fruto das conferências, nós construímos um plano decenal, que é um planejamento para os próximos 10 anos. Isso foi aprovado recentemente pelo Conselho Nacional de Assistência Social. E lá nós temos apontamentos de aprimoramento para a gestão. De fato, é necessário melhorar o atendimento da população. Nós estamos cientes disso. Agora, nós vivemos um país republicano, democrático, e quem executa a política de assistência social são os municípios brasileiros. O governo federal não tem estruturas nas unidades federativas municipais, portanto, a nós compete o atendimento direto à população. Não dá para se fazer reforma ou nenhuma modificação em âmbito nacional sem o diálogo com quem vai operacionalizar isso, sem os trabalhadores, sem os gestores municipais participarem da discussão. Semana passada nós tivemos com os deputados federais e senadores em Brasília, dialogando da necessidade da realização de audiência pública para discutir essa medida provisória do presidente interino Michel Temer, que é a 726, que trata dessa fusão e dessa nova formatação da estrutura do governo federal. O que complica, por exemplo, se eu citou o caso do atendimento dos municípios, tem os CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. Com essa fusão de clientela dos excluídos da cidade e das vítimas da cidade urbana, com os excluídos do campo, como o sem terra, como que ficaria um atendimento no CRAS, por exemplo? Com clientes da reforma agrária, com idosos, mulheres vítimas de violência, crianças vítimas de maus tratos. Como é que fica esse atendimento? Essa organização ou desorganização, porque quando você não tem uma construção que tem uma lógica de funcionamento para as unidades, certamente vai haver prejuízo para a população. E é isso que a gente está buscando evitar.
Nós estamos trabalhando na lógica de que nós possamos continuar a execução das tarefas, que a gente tenha um comando único para a assistência social no Brasil. Essa é uma construção da sociedade, isso é fruto de conferências, que virou lei federal. A Lei Federal 12.435 de 2011 rege o Sistema Único de Assistência Social brasileiro. Isso não é um programa do partido A ou do partido B. É isso que precisa ficar muito claro para a sociedade. O que nós estamos discutindo é, as propostas que estão sendo feitas vão prejudicar o atendimento de quem mais precisa, a população pobre em situação de vulnerabilidade. Nós estamos hoje com um déficit de R$1 bilhão por parte do governo federal para o pagamento do funcionamento dessas unidades da assistência social no Brasil inteiro. Para encerrar esse exercício, e esse ano é um ano diferente, nós temos aí a vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal para os prefeitos. Nós precisamos encerrar o ano sem deixar dívida para o exercício seguinte, mesmo que o prefeito seja reeleito. Nós precisamos de mais R$2 bilhões para manter as unidades de assistência social com as portas abertas e atendendo a população. Se não houver o cumprimento dessas obrigações por parte do governo federal, certamente nós teremos que tomar duras medidas de fechamento de unidades no Brasil inteiro, de CRAS, de CRES, de unidades de acolhimento e, mais uma vez, quem vai ser mais prejudicado é quem mais precisa. Explicando também uma questão orçamentária. E quando o governo Michel Temer fez a fusão desses ministérios, do desenvolvimento agrário com o da assistência social, ele uniu os orçamentos ou não? Como é que ficou a questão do dinheiro para a manutenção dessas políticas públicas? Até agora não há clareza desse processo. Quando o presidente fez a proposta de fusão dos ministérios, ele colocou o INCRA junto com o INSS, tudo dentro do Ministério do Desenvolvimento Social e extinguiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E aí, recentemente, ele fez mais uma alteração e vinculou o INCRA lá na Presidência da República, dentro de uma outra Secretaria Nacional. Portanto, nós estamos vendo movimentos sem diálogo com a sociedade. Movimentos que certamente vão ter consequências frustrantes para quem demanda os serviços públicos e que nós precisamos nos colocar nesse momento. Estamos organizando movimentações nacionais na semana que vem, dia 8 e 9. Nos municípios do Brasil inteiro, a assistência social vai se manifestar junto com os usuários na direção da manutenção do Sistema Único de Assistência Social. Mais uma vez, volto a dizer, não é em defesa de governo A nem B. O que nós queremos é continuar atendendo a população que mais necessita no país. Por falar nem governo A nem governo B, essa semana veio a notícia aí de um desvio, talvez em nível nacional, de R$2,5 bilhões no Minha Casa Minha Vida, programa habitacional, isso ainda no governo Dilma Rousseff do PT. Paralelamente, nós temos no governo provisório do Michel Temer o cancelamento de cerca de, não me engano, de 11 mil imóveis do Minha Casa Minha Vida. E aí eu pergunto para o senhor uma situação de Cuiabá. Como que está aquela questão da entrega das casas do Minha Casa Minha Vida nesse contexto todo aí, de denúncias, de cancelamento de imóveis e de fusão de ministérios? Nós, desde o ano passado, tratamos esse processo com muita transparência, com muita clareza. Fizemos aí a inscrição das pessoas pela internet, dando a possibilidade de todos se inscreverem. Fizemos um rigoroso processo de seleção, o sorteio pela Loteria Federal. Divulgamos o nome de todo mundo para que a população pudesse fazer denúncias. Então, dos 1.800 que nós sorteamos, vou falar em números redondos para ficar mais fácil o entendimento da população. Nós sorteamos 1.264 unidades habitacionais e mais 50% de cadastro de reserva. 1.045 foram excluídos, porque não tinham perfil de atendimento do programa. Então, isso fruto de um trabalho sério que a Prefeitura vem realizando nesse processo. Fizemos a mesma coisa no Bolsa Família. No ano passado, nós lançamos o programa Família Cuiabana. Nós fizemos visita a mais de 7 mil famílias que eram beneficiárias do Bolsa Família em Cuiabá. Conclusão desse processo, mais de 4 mil deixaram de receber o Bolsa Família. Então, se nós tivermos condições para executar o nosso trabalho, dinheiro repassado pelo governo federal que cumpra suas obrigações de acordo com o que está previsto na legislação federal, certamente nós conseguiremos aprimorar o processo e mais pessoas que necessitam serão atendidas e os que não precisam serão excluídos deste atendimento. A gente ainda está terminando a análise dos recursos com relação ao Minha Casa Minha Vida. Vamos repassar aproximadamente 400 unidades remanescentes deste processo para que o governo estadual faça a seleção, porque eles também estão investindo lá no empreendimento do bairro Osmar Cabral, do Nico Baracate 1, 2 e 3, e a legislação federal diz exatamente isso. Quando o governo federal, o estadual faz investimento, ele também tem direito de selecionar as famílias. Então nós estamos concluindo a nossa etapa e o governo deve fazer a seleção das unidades remanescentes em breve. Secretário e presidente do Congemas, muito obrigado pela presença ao vivo, até uma próxima. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom dia a todos.